né? O Miguel, tem um negócio que eu acho muito interessante disso, que é ligado à retenção, né? A gente tem uma série de estudos que mostram que quando você Isso escreve, que eu queria você perguntar pra ele. lembra mais. Eu brinco com meus alunos e falo o seguinte, cara, escreva. Sim. Porque na hora que você escreve... o que eu falo, hein? Totalmente, você pode me xingar. Eu falo assim, na hora que você tá escrevendo, cara, você cria uma conexão direta, cara. Não. E aquilo você vai lembrar. Se você digita... Porque acontece, o cara tá digitando, aí chega uma hora que eu falo assim, vou digitar nada, cara. Ctrl-C, Ctrl-V. Pra você ter uma ideia, Pega esse pedaço e cola aqui. como isso é importante, eu concordo plenamente com você. Eu tinha um professor no Bandeirantes, aqui no Colégio Bandeirantes, chamado professor Fregonese, de Química. Eu nunca entendi isso até eu ir para os Estados Unidos e começar a fazer pesquisa. Ele dava nota para o seu caderno. Olha, que legal. Então ele parava no meio da aula, imagine, aleatoriamente, ele parava a aula, ia num cara aleatoriamente na classe e via o caderno do cara. Se você tivesse copiado a aula correto, os símbolos corretos, você ganhava ponto na média. Se não tivesse, você perdia. Uhum. De repente, só tinha artista gráfico na minha classe, entendeu? Aqueles cadernos maravilhosos. Aqueles cadernos né? maravilhosos, desenho, não era só as meninas, não. Né? Todo mundo, por quê? Porque houve um incentivo de recompensa e todo mundo começou, né, a caprichar naquele negócio. Pelo que você está falando, assim, pelo que você está propondo, se a gente começa a negligenciar a habilidade de escrever, a gente tem um efeito na nossa coordenação motora que pode ter um efeito em diversas áreas. Pode ter esporte, efeitos em tudo cognitivos, quanto é lugar. várias coisas. Então, é isso que é o problema. A automação... Caralho. A automação, que é um fenômeno que não começou agora, tá? Tem um dos grandes cientistas sociais americanos que se conhece, pouco conhecido no Brasil, chama Lewis Mumford, que me inspirou durante décadas. Eu li praticamente a obra inteira dele. Ele conta a história da automação, desde lá, né, dos egípcios nos canais do Nilo, enfim, Mesopotâmia. E ele mostra claramente que o processo de automação, ele começa a remover a gente, ele coloca intermediários entre a gente e o mundo natural, isso é a primeira coisa, mas ele começa a alterar comportamentos cognitivos, não só motores, tá? E qual é um dos maiores eventos dos últimos 80 anos? É você deixar de usar as mãos para escrever e digitar. Né? Tem um teclado. E vai acabar, tá? O teclado vai sumir. Para você ter uma ideia, eu não digito. Também No pra celular, eu não digito nada. Deixa eu te mostrar aqui como é que Não, eu agora faço. você faz com os dedos, né? Eu desenho uma parada, por exemplo, Isso. vou escrever aqui teu nome, Miguel. Não, claro, mas isso vai mudar, tá mudando agora. Isso É que assim, isso aqui já é muito pior do que só digitar, eu acho, né? Veja, cada vez que você coloca um intermediário, você rompe um processo natural que nós evoluímos milhões de anos para fazer, você está alterando a nossa biologia, a nossa neurobiologia, tá? Os efeitos... Nós não nascemos para isso, né? Não, os Digamos efeitos... assim, né? Eu tenho uma piada, você vai adorar essa, que eu vi em Princeton. Diz que um aluno nos anos 50, começo dos anos 50, chegou em Princeton e estava sendo recrutado, né? E foi conhecer o Einstein, no Instituto de Estudos Avançados. E virou para o Einstein quase chorando. Não, eu quero vir para cá, mas eles estão me oferecendo muito pouco de startup money. Eu não vou conseguir comprar, não sei o que era, um laser. O meu laser não vai vir o computador que eu quero fazer lá do MIT. Não vai vir negócio. Professor, o que o senhor acha disso? O que o senhor fez? O que o senhor usou para fazer a sua ciência? Aí disse que o Einstein respondeu, lápis e papel. Isso mesmo. Quer dizer, o moleque estava chorando as mágoas porque ele não podia vir para o melhor lugar, um dos melhores lugares, né, dos anos 50 da física, porque ele não ia ter o quê? Um equipamento X, uma coisa. E isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Você não faz mais teses com perguntas, você faz teses com techniques, com tecnologias. Que técnica eu vou usar? É a pergunta mais frequente que você ouve de um aluno de pós-graduação hoje em dia, tá? Sendo que o cientista, tudo bem, você pode usar um monte de coisa, mas o seu interesse é que pergunta. O que você quer responder? O que você quer responder, atrás, né? E essa história do Einstein é muito, muito, Caralho, muito doideira. poderosa de mostrar o que você acabou de falar. A transição do modo de pensar humano, tá? Então, as pessoas, a singularidade nunca vai ocorrer. É uma impossibilidade computacional e matemática, tá? Mas na mente de muitas pessoas, ela já ocorreu. Já ocorreu, exatamente. Porque o que a história da humanidade é? A história da humanidade é alguém gera uma abstração mental poderosa, um Deus, né? Uma ideologia política. time de futebol. Um time de futebol. E essa abstração mental, em alguns casos com razão, vira mais importante que a própria sobrevivência do indivíduo e da espécie.
Tem pessoas hoje capazes de matar um indivíduo porque ele tem um outro Deus. É verdade. Concorda? Verdade. Tem pessoas capazes de matar um outro indivíduo porque ele tem uma outra visão ideológica do mundo, né? Sim. E o que é tudo isso? Criações da mente humana. O dinheiro é a prova clara. O que manda no mundo desde que o mundo, né, desde que os grandes aglomerados civilizatórios, cidades surgiram, o comércio explodiu, o rei da Lídia decidiu que era muito complicado dar barra de ouro, barra de prata para pagar pelo que ele tinha que trazer com a Pérsia. Ele falou, não, vou criar um negócio melhorzinho, criou uma moeda. Uma moeda que ele punha um metal muito mais barato, que era o elétron, né? A mistura de prata com ouro diminuía o preço da manufatura, e de repente pegou todo mundo. Aí ele foi pro oráculo de Delfos, essa é a melhor história que tem no Heródoto. Foi o oráculo de Delfos e falou, o rei da Pérsia vai invadir o meu reino. A pergunta que eu tenho para o senhor oráculo é, quem vai ganhar a guerra, né? Porque ele era um rei poderoso da Lídia. E o oráculo respondeu, um grande rei será o vencedor. E ele voltou para casa todo feliz e maravilhoso, achando que era ele. Era ele, né? Mas o oráculo nunca disse isso, né? O oráculo disse que um grande rei, foi o rei da Pérsia, né? Que acabou com ele, queimou a cidade dele, enquanto ele via em correntes a cidade pegando fogo, né? E com o que ele pagou o oráculo? Com moeda. Com moedas. O primeiro grande enganador da história foi o oráculo de Delfos, que Isso é ganhou, muito legal. né, o pagamento em moedas para dizer que um grande rei ia ganhar. Mas por outro lado, desculpa, Álvaro, rapidão. Por outro lado, será que essa nossa nova maneira de interagir com a realidade, por exemplo, ao invés de escrever, eu passo a digitar e agora eu passo a desenhar com o meu dedo a palavra que eu quero, será que isso também não traz pra gente um novo passo, novas possibilidades Claro. de evolução? Sem até? dúvida, sem dúvida, não há dúvida. Não há dúvida. Nós não estaríamos aqui conversando se algum maluco na Mesopotâmia não tivesse inventado um arado com uma formatura que raspa a terra mais fácil e revolve a terra em vez de simplesmente abrir uma vala. Então, os avanços tecnológicos, né, sempre propiciaram saltos, né, saltos de desenvolvimento, saltos civilizatórios. O problema é quando você permite que essa tecnologia esteja acima de certos valores humanistas. Tá. Tá? A tecnologia, todos nós dependemos dela para sobreviver,